Fala cambada, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade e esse daqui é outro Musicalize. Infelizmente hoje de um tema que eu gostaria de não falá-lo, mas eu preciso falar mais por desabafo do que provavelmente realmente comentá-lo como pauta ou não, mas é porque no dia 17, agora, esse programa tá indo no ar agora dia 20, no dia 17 veio a falecer um dos maiores nomes do grunge, talvez um dos ícones do grunge, talvez não, com certeza um dos ícones do grunge, da música dos anos 90, membro do Soundgarden, ex-membro do Audioslave e com vasta carreira solo, o Chris Cornell, que não só é excelente músico, cara muito carismático, ícone, era meu ídolo. Então esse programa pode ser um pouquinho emotivo, um pouquinho compridinho. Vou tentar abranger o máximo de coisa que eu puder falar dele, mas não vai ser um tete a tete, não vai ser um tintim por tintim como é que foi a carreira dele, só pautar algumas coisas e comentar o que minha relação com o Chris Cornell. Então é isso, sem mais delongas, partiu para o programa. Chris Cornell, ele começou a carreira dele no final dos anos 80, começo dos anos 90 com o Soundgarden, que eu nem fazia ideia do que era, eu estava acabando de nascer e eu só fui conhecer o Soundgarden muito tempo depois. Foi uma das bandas que na verdade foi o projeto dele que eu mais demorei a conhecer. Hoje em dia talvez seja, não sei se é o que eu mais gosto, mas é o que eu mais respeito, pelo menos. Eu vim realmente a conhecê-lo com o Audioslave, tentando manter uma ordem, uma linha contínua. Ele vai e lança o Soundgarden na cena independente, tem um reconhecimento muito grande. Era lançado os discos pela Sub Pop, como quase tudo que era lançado do grunge ali nos anos 90. Veio a integrar como se fosse o Big Four do grunge, os 4 grandes do grunge, Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains e Nirvana. A transição do final dos anos 80 para os anos 90, o grunge começou a nascer e começou a dominar a cena musical rock, e o metal começou a perder força, o metal era muito forte no final dos anos 80, e a galera metal detestava muito a galera grunge, tirando o Soundgarden e o Alice in Chains. O Soundgarden era uma banda que era muito respeitada em todos os meios, inclusive metal. Porque ele tinha uma sonoridade muito pesada que pouco se assimilava ao grunge, por mais que fosse muito grunge. Tinha muito de rock de garagem, punk, aquela coisa mais suja, mais deprê, mais raivosa que tinha um pouco o grunge, e tem aquela coisa mais metal, o som era muito pesado para a própria sonoridade da época. Então ele era muito respeitado em várias tribos, e foi uma coisa que o Chris Cornell meio que levou para ele, conseguiu levar ao longo da carreira a ser respeitado em várias tribos diferentes. O Soundgarden, ele foi durando mais ou menos até o final dos anos 90, teve 5 discos antes de propriamente acabar. O seu auge foi o Superunknown, o disco de 94, que tem músicas como Black Hole Sun, Few On Black Days, Spoon Man. O disco anterior também é um puta disco e foi quando a banda estourou também, mas não teve o auge foi realmente o Superunknown, que é o Bad Motor Thing, e tem músicas como Outshine de Rusty Cage, que Rusty Cage inclusive viria a ser regravado alguns anos depois pelo Johnny Cash, que é uma versão inclusive muito foda. Final dos anos 90, termina o Soundgarden e o Chris Cornell lança seu primeiro trabalho solo, Euphoria Morning, que é muito elogiado por muitas pessoas, chegou a ganhar Grammy, vendeu bem para um primeiro disco, 300 mil cópias se não me engano. Tem como o lead single, o single principal, Can't Change Me, que é um puta musicão, uma das mais famosas do Chris Cornell, sempre tocava isso nos shows acústicos ou shows solos sem ser acústico. Logo depois que ele lança esse álbum, acaba acontecendo um outro fato que viria a ser a banda que eu conheceria ele, porque o Rage Against the Machine termina no começo dos anos 2000 e eles ficam sem vocalista, só que querendo continuar com a banda. Então eles pedem auxílio ao Rick Rubin, que é um dos maiores produtores de todos os tempos, um barbudão lá que produziu 1000 coisas fodas, entre Beach Boys, Slayer, Run DMC e Red Hot Chili Peppers e Linkin Park. O Tom Morello e a banda pediram auxílio ao Rick Rubin para tentar arrumar um vocalista, e ele viu que o Chris Cornell estava sem banda e indicou o Chris Cornell. Mas a princípio o Chris Cornell não ia fazer uma banda nova, ele ia ser vocalista do Rage Against the Machine, só que eles viram que não ia dar certo isso, mas viram que podia tirar uma coisa muito boa dali, e essa coisa muito boa foi o Audioslave, e eles gravaram o primeiro disco em 20 dias, escreveram todas as músicas, tempo mais de 30 músicas se não me engano, muito rápido, gravou muito rápido, e logo em 2002, 2003, se não me engano, acho que 2003,
tava na pista já o primeiro disco, Audioslave, foi quando eu conheci o Audioslave mesmo, vendo o disco MTV, numa época que eu ouvia, que eram as bandas que eu ouvia, era Linkin Park, Creed, Limp Bizkit, tudo de nu metal, post-grunge, Nickelback, o mais, talvez... mas os melhorzinhos era, o melhorzinho não, mas melhor de qualidade era Aerosmith, que tava com um disco novo na época, eu achava muito maneiro aquele disco, e o Red Hot Chili Peppers, que até hoje é minha banda favorita, por mais que o Chris Cornell seja meu muso, meu artista favorito. E eu lembro da Sarah falando que ia estrear o clipe de uma banda foda, porque ela juntava duas bandas fodas que eu nunca tinha ouvido falar, que eram o Soundgarden e o Rage Against the Machine. E eu vi o primeiro clipe de Cold Chase estreando no Disque MTV, foi um bagulho espetacular, foda. Aquele cara que cantava muito, aquele clipe com aqueles fogos de artifício, aquela ambientação em cima de um prédio, helicóptero e aqueles riffs monstruosos, e aquele cara que tinha a voz maravilhosa, fodida e muito roqueira. Era uma parada que eu sentia isso, rock na essência, um rock pesado, sujo, mas ao mesmo tempo muito melódico, e ele dá aquele grito desesperado, que é uma das coisas que mais fez eu me apaixonar pelo Chris Cornell, aquele de 20 segundos e o Tom Morello descendo o riff na hora. Isso é espetacular, uma coisa que vai ficar na minha cabeça pra sempre. E dali de Cold Chase foi Like a Stone, Show Me How to Live, Be Yourself, Doesn't Remind Me, Revelations, Original Fire. Os 3 primeiros álbuns e os únicos álbuns do Audioslave, foi foda demais. Audioslave foi a primeira banda a tocar em Cuba, inclusive eles têm um registro disso ao vivo. O show não é tão bom, mas o registro é bem legal. E no final de 2006, começo de 2007, Chris Cornell fala que está saindo do Audioslave e o Audioslave encerra suas atividades. Inclusive eu achei que eles iam voltar, estavam caminhando para voltar, mas infelizmente não rolou. Só teve um show há pouco tempo atrás num projeto do Prophets of Rage, e acabou que o Audioslave tocou junto também, do protesto anti-Trump, se eu não me engano. E meio que o Audioslave acabou, eu fiquei muito triste, mas eu falei assim, cara, eu ouvi falar que esse cara tem outros projetos, outras coisas, eu vou correr atrás. Então comecei a correr atrás dos projetos solos de Chris Cornell, Soundgarden e Temple of the Dog, que foi uma banda que tem um dos discos primordiais da história do grunge, que ele fez em homenagem a um amigo dele, Andy Woods, que era vocalista do Model of Bone, que era pra ser uma das bandas mais fodas do grunge, mas o cara, ele faleceu também, acho que por devido ao uso de drogas. E ele era muito amigo, Chris Cornell, desse cara, e ele, junto com os caras que viriam a ser o Pearl Jam, ele montou o Temple of the Dog, um projeto em homenagem a ele. Ali, inclusive, eles conheceram o Ed Vedder e eles fizeram um dos melhores duetos que eu já vi na minha vida, que é Hunger Striker, uma música que também é muito sinônimo de grunge, de, sabe, Chris Cornell. É linda essa música, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. É emocionante, é lindo, tipo, é uma música espetacular demais, e dois dos malucos que eu mais respeito na vida, seja no âmbito musical quanto na vida mesmo, cantando junto com aquelas vozes de anjo, é foda demais. Então eu conheci esses projetos, comecei a me aprofundar mais, Black Hole Sun, todas as músicas de Soundgarden, comecei a adentrar, e no mesmo ano de 2007 foi, se eu não me engano, a primeira apresentação solo do Chris Cornell aqui no Brasil. Eu infelizmente não pude ir, mas o Léo Negão, que faz vídeo comigo aqui, ele foi e falou que foi foda. Eu tenho uma inveja do caralho, porque ele tocou Audioslave, Soundgarden, coisa da carreira solo. Nesse mesmo ano, ele lança o seu segundo disco solo, que é um disco que sou apaixonado, que é o Carry On, que ali eu vi uma outra faceta do Chris Cornell, um cara mais voz e violão, mas mesmo assim, sem perder a energia, sem perder a coisa rock dele, que eu era tão apaixonado. Ele, em 2006, ele fez a música que fez a trilha sonora do Cassino Royale e o Know My Name, que é uma das melhores músicas de 007 de todos os tempos, e de um dos filmes que é um dos melhores James Bond de todos os tempos também. Casa muito bem com o James Bond e mantém a essência do que é o Chris Cornell. Puta musicão do caralho. Então, dali ele tenta, que eu vou até fazer o link com isso, em 2009, fazer um projeto fora do âmbito dele, uma coisa mais pop, mais voltada pro R&B, pro soul, mas ele pegou o cara errado pra ajudar nisso, porque eu acho que a ideia era boa, acho muito foda o Chris Cornell se direcionar a outros meios, mas o cara não era a melhor das escolhas, que é o Timbaland. Na época parecia ser, porque o puta produtor do momento, mas é um cara que tinha uma identidade muito dele, e as músicas são muito parecidas, todas as batidas, timbres e tudo, e ele transformou uma coisa muito sem graça, um projeto que podia ser incrível, que é o Scream, que é o álbum de 2009, que ele foi super execrado por crítica e tudo, mas a intenção eu não execro. Eu acho que foi muito foda, o disco não é muito bom mesmo. O Chris Cornell, inclusive, em discos acústicos, ele repaginou algumas músicas ali, porque ele
via que tinha boas melodias, boas estruturas e deixou até as músicas mais legais, inclusive. O Timbaland não fez uma coisa legal pra ele. Entrando no que eu queria juntar, que é a voz do Chris Cornell, que é a coisa que talvez fez com que essas tribos todas que eu falei que ele consegue unir, não só o som do Soundgarden, mas o som do Audioslave também, a coisa do carisma na voz dele. A voz dele é uma voz muito abrangente, é uma voz que você consegue sentir os mais diversos sentimentos na voz, de paz, tranquilidade, e às vezes na própria música caos, raiva, porradaria, angústia, tudo isso junto, uma voz muito ampla, muito completa e que não só a habilidade e a técnica que são fora do comum, mas uma característica própria. Ele tem uma voz que realmente é fora do comum e é muito dele, e ela é muito convidativa, a voz do Chris Cornell. Eu acho que o carisma dele, não só musical, mas o carisma dele como pessoa, fazia com que ele tivesse tantos amigos e tantos admiradores. E talvez por isso, para as pessoas, foi um abalo saber que ele tinha morrido e do jeito que ele morreu. Porque eu, por exemplo, eu sou fã do Chris Cornell demais, eu não sabia que ele tinha problemas com depressão. Soube que ele já teve problema com drogas, mas com depressão eu nunca soube disso. E o cara agora, ele tava num momento muito bom da carreira. Em 2010 ele retornou com o Soundgarden, lançou disco novo, que foi... Eu particularmente gosto muito desse disco, dessas bandas que fazem comeback, é um dos que eu mais gosto, acho tudo que o Soundgarden fazia, mas se mantendo atual ainda. O Chris Cornell, particularmente pra mim, além do Scream, não tem discos ruins ou fracos, eu realmente gosto muito da discografia dele, das bandas e dele propriamente dito. Lançou trabalho solo novo em 2015, que é ótimo, que é o Higher True, é ótimo esse disco, é muito, muito gostoso, voz e violão muito, muito bom, quase acústico o álbum, na verdade. O Temple of the Dog nunca fez turnê e é uma das bandas mais cultuadas de todos os tempos, e ele pegou a banda e saiu pra fazer uma mini turnê, e eles gostaram tanto do resultado que resolveram prolongar isso, eles iam fazer mais shows. Soundgarden tava trabalhando num disco novo, então o cara tava num momento muito bom da carreira, ele era muito amado por todos. E por que ele tinha depressão? Cara, a depressão é uma coisa que às vezes você não consegue explicar, a pessoa tem e você não consegue explicar, e ela é muito sorrateira. A mulher dele não sabia que ele tava com esse tipo de problema, e às vezes o cara tem esses problemas guardados, acontece um momento, um estalo, o cara faz isso. A pessoa pode se matar, levar depressão, levar ao suicídio, sem que ninguém note, sem que ele mesmo note. Então é uma doença muito perigosa, uma doença muito sorrateira, muito cruel, e que as pessoas não dão devida atenção. Outros músicos do grunge, ou propriamente que venham a ver coisas ligadas com drogas, devem ter tido problemas com depressão. A depressão não leva só ao suicídio, mas leva a outras coisas que levam a propriamente à morte. O uso de drogas excessivos está ligado às vezes à depressão. Então é uma doença que precisa ser combatida, precisa ser ouvida, precisa ser trabalhada. É uma doença muito tipo de nhenhenhé, ou uma doença que fica pelos cantos, quando é uma doença muito perigosa mesmo. Nós estamos vendo uma época excessivo de depressão, um momento muito complicado para a humanidade desse sentido. É o mal do século que o nego fala, inclusive, né? Eu vi 2 shows do Chris Cornell, um no SW acústico, que foi lindo, maravilhoso, e outro no SW, no Lollapalooza. Trouxe o Soundgarden a primeira vez no Brasil, e eu vi um pouquinho do que deveria ser o grunge, porque aquele show, a energia, a vibe, a disposição dos músicos, as músicas em si, o jeito como foi levado, a galera, tudo parecia que eu tava um pouquinho como foi nos anos 90, a galera que vivenciou o grunge, pra mim foi muito especial. E eu minimamente, nos 2 shows, eu consegui ter um mínimo de contato possível com ele. E cara, foi muito foda, nos 2. No primeiro, conhecemos um cara que tinha um cartaz escrito Outshined, e Outshined é uma música que pra tocar acústico é muito bizarro, e o próprio Chris Cornell virou pra gente e falou assim: cara, essa música é foda, mas eu não tenho como tocar acústico, acho que vai ficar muito esquisito, mas vai aqui uma música que talvez vocês gostem. Chegaram a filmar a gente, aquilo foi muito foda, ele falar diretamente comigo, eu fiquei muito feliz mesmo. E o show do Soundgarden, de eu ver a banda primordial dele, e na hora que o show tava no auge do desespero, da energia, de nego, sabe, se rasgando todo, ele foi pra galera correr, eu vi que eu tinha como chegar perto dele, corri e consegui dar aquele tapa na mão quando o cara vem correndo assim, e eu me enrolei no chão, o negócio achou que eu tinha caído na roda, eu não tinha, me deixa aqui curtir meu momento, fiquei no chão e olhando pra cima e falei, cara, eu não acredito nisso. Eu ainda tinha aquele pontinho de esperança de que um dia eu conseguisse fazer o mínimo de sucesso possível com o Musicalize e entrevistá-lo, ou por exemplo ir no meet and greet e vê-lo de perto, ou não consegui, mas esses momentos e os momentos que as músicas dele me passam, por mais que ele tenha partido desse jeito, a música dele sempre me passou uma coisa muito
de vida muito boa. Sempre ele me passava muito essa essência do rock, da coisa do lado bom, do lado positivo e do lado... Ele sempre foi um ombro amigo pra mim nessas músicas, o que é engraçado, né? O cara que eu nunca conheci de verdade, nunca tive contato. Essa é a graça das músicas, de quando você gosta de um artista, ou quando você simpatiza e identifica com o artista. Ele te completa de um jeito muito foda, e era isso mais ou menos que as músicas do Chris Cornell passavam e me passam até hoje. Vou tentar fazer algumas coisinhas especiais pra ele, alguns programas separados de coisas específicas, mas foi isso é o que eu tinha a dizer. Não sei se eu consegui falar tudo que eu gostaria, do jeito que eu gostaria, mas eu realmente precisava fazer isso. E, cara, o rock perdeu um puta astro, um cara novo ainda, que podia fazer muita coisa foda ainda, ia fazer muita coisa foda ainda. E eu perdi um ídolo, e muita gente talvez tenha perdido esse também, mas que vai sempre viver na minha memória, porque, Chris, você é foda, eu te amo demais, vou até o final da minha vida morrer te amando, você é um cara que vai fazer parte da minha vida pra sempre, e se você escreveu isso pro Andy Woods, agora serve pra você. Say hello to heaven, parta com Deus. O jeito não foi dos melhores, mas você, com certeza, onde você vai estar, você vai ser muito bem acolhido, porque você era um cara fora do comum pra todo mundo que te conhecia, pra quem te conhecia de longe e pra quem absorvia a sua obra. Você é foda, você era especial e você era único. Esse foi outro Musicalize. Desculpa se ficou um pouquinho grande, mas eu não podia fazer menor do que isso. Com aquelas considerações finais, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Se você curtiu o programa, comente aqui embaixo, dê seus pareceres também. E até a próxima. Um beijo, um abraço e aquele tchau, fui.